Olá, estamos de volta com o programa Resenha Livre. Hoje em nossos estúdios nós recebemos o Dr. Américo Passos Correia, que é geriatra, cardiologista e nutrólogo. E nós estamos falando sobre as doenças emocionais na terceira idade. Dr. Américo, como é que a gente pode diferenciar a depressão de outras doenças que são parecidas, como, por exemplo, a ansiedade? Bom, a depressão é uma síndrome. Síndrome é quando você tem uma doença que pode ter vários sintomas. No caso, a ansiedade pode ser uma das manifestações dentro da depressão. Dentro do mosaico de sintomas da depressão. Tanto pode vir isolado, uma ansiedade isolada, mas como pode também estar presente dentro do mosaico de sintomas da depressão. A ansiedade é a pessoa tem assim, uma extrema necessidade de querer fazer hoje o que é para amanhã, resumidamente. Então ela está sempre insatisfeita com o desempenho dela. Por quê? Porque ela quer fazer uma coisa que não é o momento ainda. Tem muito a ver a ansiedade com o tempo. Então ela fica sempre buscando, insatisfeita. Mas a pessoa ansiosa, ela não perde necessariamente a energia nem a alegria. Não perde. Porque eu mesma sou extremamente ansiosa. Eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se eu estou fazendo uma coisa só, já me dá um vazio. Eu já preciso comer e falar no telefone, eu preciso fazer a unha e assistir televisão, senão eu me sinto perdendo tempo. Com o idoso, um cuidado que nós temos que ver com o idoso depressivo é que todo idoso ansioso, ele tem o quê? Ele tem uma falta de concentração. Então piora a cognição, piora a memória. Então os idosos ansiosos, nós temos que estar muito atento e tratar. Por quê? Porque senão ele começa a reclamar também de falta de memória. A propósito disso, antigamente todo mundo caducava. Agora hoje a gente ouve falar que muitas pessoas têm o Alzheimer. O Alzheimer é a mesma caduquice que se falava antes, né? Antigamente uma pessoa velha falava, caducou. O caduco hoje nós chamamos das demências. As demências têm de origem vascular, quando existe um comprometimento aterosclerótico das artérias do cérebro, faltando irrigação nesse cérebro, essa célula deixa de ser oxigenada, acaba por morrer e faz falta nas funções do cérebro. O Alzheimer já é um outro tipo de alteração. As células às vezes estão presentes, só que existem determinados elementos ainda em estudos, são vários, tem ao todo que se sabe mais de 150 pesquisas com novas drogas para o Alzheimer. Mas a única coisa que se sabe de que é comum a todos é que existe uma determinada substância, uma proteína localizada no cérebro que, quando presente, sabe que essa pessoa vai desenvolver o Alzheimer. Então é diferente a caduquice do Alzheimer. Tanto que o Alzheimer também, algumas pessoas não tão velhas também podem ter Alzheimer. Sim, podem ter. Alguns sintomas das duas doenças são semelhantes, embora o estado da célula é diferente das doenças ateroscleróticas com a doença de Alzheimer. Essas que são da arteriosclerose, que levam a pessoa a tradicional a caducar, né? Elas são menos agressivas? O Alzheimer é mais agressivo do que o caducar tradicional? Não, o Alzheimer é uma doença ainda, infelizmente, nós sabemos muito pouco, nós não temos ainda muitas informações. Mas assim, o prognóstico de evolução tende a ser pior? Sim. Do que aquele idoso que só você pode correr, fazer um tratamento vascular. Dá para segurar mais. Dá para segurar mais do que o Alzheimer. O Alzheimer, infelizmente, as coisas ainda são um pouco difíceis para nós médicos para conduzir o tratamento. Então aí que existiria alguma forma de prevenção? Qual seria a forma ideal de vida para prevenir essas doenças emocionais? O que a pessoa que está em casa pode fazer para ter um envelhecimento
se não livre, mas com uma probabilidade menor de desenvolver essas doenças? Nós temos visto que grande parte das doenças, às vezes câncer, por exemplo, nós carregamos, muitos pacientes têm já um câncer instalado dentro do organismo, só que esse câncer está contido, está, diria abafado, mas ele não eclode, as células, o câncer o que é? Uma multiplicação anômala de célula. Então multiplica um pouquinho a célula, o organismo vem e limpa aquele excesso de célula, então não deixa ele se desenvolver muito, correto? Agora, quando isso geralmente acontece, eclode a doença, é que houve algum fator desencadeador, nós chamamos de gatilho, que é alguma situação emocional, física, psíquica, social, que pode então liberar essa doença para ela desenvolver. No caso das pessoas depressivas, a gente vai falar isso, que a pessoa depressiva tem mais câncer. Existe uma comprovação científica sobre isso ou é uma especulação? Sim, já existe. A depressão, nós temos umas alterações bioquímicas, né? E, por exemplo, um dos fatores dos neurotransmissores, nós temos a serotonina, que intervém na depressão, a serotonina, noradrenalina e dopa, metildopa. Muito bem, esses elementos, eles, como por exemplo, a serotonina, a endorfina. A endorfina, você consegue endorfina com satisfação. Por exemplo, você consegue endorfina caminhando. Tem pessoas que caminham e começam a ficar aquilo um hábito, um vício, que não consegue ficar um dia sem caminhar. É verdade, tem gente que começa a andar, não para mais. Não para mais. Forrest Gump. Forrest Gump. Por quê? Porque ele tem uma descarga de endorfina tão grande no organismo, que a endorfina tem dois fatores, tem dois efeitos muito interessantes. Um efeito, ele é analgésico, ele inclusive tira as dores do corpo. E um outro efeito muito interessante, que ele deixa o psiquismo mais positivo. Então você pode tratar em determinadas fases a depressão com um aumento da liberação de endorfina. A endorfina, por quê? Porque ela joga para cima o psiquismo desse propenso depressivo. Existem também fatores que você fica feliz, que não pode nem falar muito porque é um perigo, é o chocolate. O chocolate dá uma sensação. Realmente eu fico muito feliz. Com a caminhada eu não fico nem um pouco, mas o chocolate me dá uma alegria infinita. E ele, felizmente ou infelizmente... Chocolate e bacon, duas coisas que me dão uma felicidade incrível. Eles provocam essa sensação de bem-estar e isso tudo melhora a imunidade do organismo. E essa imunidade estando baixa propicia o surgimento do câncer, aquele é isso que você quer falar? Que estava quietinho, se o câncer está quieto lá, a pessoa depressiva, ela baixa a imunidade aí o câncer pode... Baixa a imunidade. Ele encontra uma maneira de eclodir, seria mais ou menos esse o caminho aí da fisiologia do negócio. Isso já é muito patente hoje. Então já é comprovado. Então a depressão até precisa ser tratada para evitar que ela resulte nessa queda de imunidade e que apareçam outras doenças também supervenientes. Por exemplo, você vai fazer um transplante de rim hoje. A equipe médica não fica liberado pelos psicólogos enquanto o psicólogo não der o ok, que esse paciente está bem, confiante e animado no transplante. Porque se eles fizerem um transplante com esse paciente desanimado e não confiante, com certeza eles vão perder o transplante. Entendi. Então eles já usam isso daí positivamente. Mas isso a gente vê na própria vida, né? Que quando a gente está com a cabeça ruim, as coisas realmente, a gente atrai mesmo. Esse negócio de falar que atrai doença, né? Isso daí é verdade, a gente atrai a doença mesmo. Sim, isso é muito frequente. Existem outras, inúmeras mais doenças que têm um efeito desencadeado por alguns gatilhos muito interessantes na medicina.
E na terceira idade esses gatilhos são muitos, né? Porque você vai perdendo, você perde seus amigos, né? Seus amigos começam a morrer, né? Você vai ficando, seus filhos já geralmente estão longe, você já não trabalha mais. Então, como é que qual que seria, então, uma recomendação que a gente poderia falar para as pessoas que estão em casa? A pessoa que está em casa e pretende envelhecer de uma forma saudável. Quais são as preocupações que ela deve ter? Bom, para ela envelhecer saudável, nós temos que... A geriatria, quando se fala em geriatria, o geriatra é geriatra e gerontológico. Então ele é geriatria e gerontologia. Geriatria é a parte que cuida da saúde, se você tem uma pressão alterada, se você tem um diabetes, então vai os medicamentozinhos todos para curar as doenças já instaladas. E a gerontologia é que cuida do aspecto psicossocial desse paciente. Então, como é que nós podemos resumir esse aspecto psicossocial para que este paciente ele tenha uma qualidade de vida? E se ele tiver uma qualidade de vida, esses gatilhos que trazem doenças serão minimizados. Então, vamos citar 8, que são os principais. Com isso, você consegue melhorar a qualidade de vida de uma pessoa que está envelhecendo. Então, eu diria, atividade física. Né? Atividade física... Caminhada seria o mais indicado. É o exercício mais fisiológico que tem, a caminhada. Quantas vezes por semana e quantas horas para ter efeito terapêutico? Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza que, se você caminhar 1 hora, 6 km por dia, 5 dias na semana, se você toma remédio por pressão, medicamento por pressão, provavelmente você vai ou suspender ou diminuir a quantidade. Suas taxas de colesterol vão baixar. Sua glicemia, se você tem um diabetes, vai cair. Então... Mas não é muito, 5 vezes por semana, 1 hora? Por que muito? Nossa, eu acho que é uma infinidade. Mas é interessante. Mas é interessante. Eu tenho uma amiga, ela anda muito, e ontem ela estava correndo na esteira, ela postou no Facebook, momento hamster. Eu achei perfeito, porque a pessoa, quando ela se vicia, se tiver chovendo, ela precisa realmente desenvolver essa atividade. Aí é o que nós comentamos há pouco da endorfina. Da endorfina, né? Aquilo é um vício. Nossa, é verdade. Aquilo é um vício. Então você vê que com essa caminhada, você melhora o psiquismo. A partir de quanto tempo a gente vai ter essa alegria de caminhar? Não é o tempo. Assim, vai demorar quanto tempo para eu começar a gostar? Eu acredito, começar a caminhar hoje. Quando eu vou ter essa alegria? Que com uns 20 dias você já começa a liberar a endorfina. Ah, entendi. Já começa então a liberar tem que resistir esse começo que é duro. Tem que resistir. Esse comecinho que é duro, que você fica andando e fica cansado, tem que passar por isso aí. Tem que superar quebrar essa inércia. Além da caminhada, corrida não, né? Acaba com o joelho. Não aconselho ninguém a correr. Tá. Então a caminhada com o tênis direitinho é uma boa. Tênis macio e tal. Esportes competitivos, na geriatria, como a gente trata do paciente lá na frente, depois dele ter sido um atleta profissional, de grande performance, de alta performance, quando ele chega para nós... Está todo esculhambado. A gente vê quão esculhambado ele está. Então eu falo, olha, melhor não ser profissional. Joelho, exatamente. Então, se quiser fazer um esporte um pouco mais... Uma hidroginástica também é legal. Isso é fisiológico. Não tem pressão nenhuma sobre a coluna. É importante. Então o melhor de todos é a hidro. Sim. Para quem tiver condições, fazer uma hidroginástica é a melhor coisa. Que a hidroginástica é um exercício que depende de piscina, se está chovendo, se está frio. Então você acaba fazendo... Estrago penteado. E a caminhada é uma coisa que não adianta. Você está aqui, você caminha, você vai para a zona rural, você pode caminhar. Mas assim, se a pessoa não tem tempo, 1 hora, 5 vezes por semana, mas se ela fizer uma caminhada, qualquer caminhada, uma caminhadinha, já é benéfico. Tudo, quando você caminha, é benéfico. Um pouquinho que seja, vou ali na praça dar uma volta com o meu neto, já está legal. Já funciona, já ajuda. Já é melhor do que ficar parado. Melhor do que ficar parado. O que mais, então? Segundo, alimentação, claro.
precisa de comentar a importância da alimentação na nossa vida. Quanto menos se come, mais se vive. Mais se vive. Eu odeio essa fala. Mas funciona assim. Quer dizer que tem que comer pouco. Vive mais quem come menos. Não é pouco, é comer com qualidade. Pouco, é um bife. Um bife Sim, é pouco. Comer, tá certo. Então um bife, um monte de salada, um legumezinho e tal. Exatamente. Uma coisa que a gente tem discutido muito é a aposentadoria, porque o idoso aposenta, mas se ele desocupar a mente, aí é complicado. A gente vê isso na prática, a pessoa Sim. se aposenta, abandona o trabalho, fica doente. Sim. Então, nós temos que... um dos trabalhos que a gente faz é perguntar e cobrar do paciente. Você vai se aposentar? Ótimo. Você já pensou o que vai fazer depois disso? Qual vai ser a sua ocupação? E eu converso sempre, muitos falam, eu vou ajudar no asilo. Eu acho que esse compromisso, às vezes, sem uma paga, às vezes o que cria? Cria um descompromisso. Eu vou ajudar no asilo, mas eu vou hoje e eu não vou amanhã porque eu não tenho compromisso maior. Então eu acho que todo mundo tem que ter um compromisso com um pagamento. Porque ele sabe que no final do mês ele tem que ter prestado um serviço para receber o seu pagamento. Então é indicado que o aposentado continue a trabalhar em alguma coisa. Em alguma função. Talvez mais leve. Veja bem, quando eu falo de regra. Existem exceções, tem pessoas que se adaptam perfeitamente a uma aposentadoria, só vai viajar. Talvez aí... E depende também muito do bolso, da pessoa. Porque a pessoa, se tiver um bolso que ela possa curtir a vida, viajar para todo lado, ela não vai ficar depressiva. Eu tenho um paciente que ele aposentou e ele deu certo, porque ele abriu uma agência de viagem. Então ele funciona como guia. Então ele falou, agora que eu mais trabalho. Entendi, é um trabalho prazeroso. E depois do trabalho temos uma coisa interessante no trabalho, o trabalho serve até para nos gratificar. Todo mundo gosta de ser reconhecido pelo trabalho. Claro, às vezes nem tanto pelo dinheiro, mas por ser gratificado, por ser reconhecido. E isso às vezes não acontece. No mundo atual, as pessoas, você fez a parte dele e ninguém se... Fez mais que obrigação. Fez mais que obrigação e o outro passa e até logo, muito obrigado, e fica nisso. E não estimula aquele profissional, você fez bem feito, que bom, gostei muito do seu trabalho. Então, é importante que as pessoas que façam uma ocupação, para que eles não se sintam desestimulados, que eles tenham um hobby. Um hobby é fantástico. Também é um prazer, né? Porque ele se autogratifica. Não precisa que ninguém o massageie o ego. Ele simplesmente se autogratifica com o seu hobby. Você se dá um presente. Se dá um presente. Isso é fundamental, porque a pessoa também tem que ter um momento, de fazer o que dá prazer. Porque normalmente a gente só trabalha, dorme, come, e vai em lugares para cumprir obrigações que geralmente são chatas. Reservar um tempo para o prazer é interessante para equilibrar. E o sexo? As pessoas devem transar assim, indefinidamente? O sexo é um exercício excepcional. É um exercício excepcional. Mesmo que seja motivado por Viagra, mesmo assim tudo bem? Se a pessoa tiver uma deficiência de ereção e não tiver em uso de nitritos, que são vasodilatadores potentes, porque aí o que pode acontecer é ele se somar e dar uma queda de pressão, não tem importância. Inclusive, é uma coisa interessante que os pacientes perguntam, eu tomo um remédio de pressão, eu posso usar o Viagra? Sim, pode usar o Viagra. Entendi. O que acontece? Ele tem que, no dia, provavelmente diminuir o remédio de pressão. Isso aí o médico pode orientar. Orienta, controla a pressão. Então, o interessante é manter a vida sexual ativa indefinidamente. Dizem que 10 minutos de sexo vale por uma caminhada de meia hora. Com certeza é mais divertido. E mais prazeroso. Bem mais divertido. Então, doutor, e com relação à vida social, tem algum aspecto assim, que deve ser relembrado? Dois aspectos aí concorrem positivamente. O convívio familiar e o convívio social. O convívio familiar é o que todos nós pensamos quando
crescemos, estudamos, formamos, agora eu vou me casar, constituir uma família e criar um feudo. Meus filhos, minhas noras, meus genros, e vamos ficar todos juntos E você vai ser o senhor feudal. Eu vou ser o senhor feudal. Só que essa regra só acontece em 20%, 80% isso se desfaz. Os filhos vão embora. Os filhos vão. E aí você passa a se sentir desamada ou desamado. Né? E também sem motivação, porque quando você tem os filhos, você faz tudo para poder orientar seu filho, para poder dar as coisas para o seu filho, aí seu filho está bem, você ficou ali, sim, pouco sem o que fazer da vida, né? Sentiu um vazio muito grande. Aí é que entra a importância do convívio social. Se você tiver um bom grupo social, um grupo que interage com frequência... Amigos são importantes para a saúde. São importantíssimos. Eu digo que família, né, é um grupo, é um número de pessoas certo, às vezes aumenta, às vezes ele reduz. E quando você trata de amigos, você pode, é um número sempre que aumenta. Depende só de você. Família não depende só de você. E os amigos você pode estar multiplicando isso frequentemente. Além do que, você pode selecionar as pessoas com quem você... que é muito mais né? Família você tem que aceitar aquilo. E os amigos você seleciona. Então você cria um grupo muito mais harmônico. Porque são pessoas que interage com você. Existem até pesquisas, né, doutor, nesse sentido, de que as pessoas que têm amigos, que convivem, elas têm um envelhecimento mais feliz. Muito mais feliz, muito mais feliz. E outro fator importante que a gente sempre insiste, da parte gerontológica, é saber se o paciente tem fé. Ele tem que ter alguma crença. Ele tem que ter certeza que a vida vai transcender, que não acaba aqui. Porque senão, à medida que o tempo passa, que vai chegando o momento... Vai se afunilando, né? Seus horizontes vão se afunilando. Aí vem depressão. Aí vem muita depressão. Agora, se ele tiver... E o medo da morte também, né? As pessoas de muita idade têm muito medo de morrer. Tem o medo tanto de sofrer antes de morrer, como o medo do desconhecido. Agora, se ela cultivou uma fé, uma religião... Geralmente as religiões passam que existe alguma coisa a mais. Então isso também é terapêutico. Religião é uma terapia para a alma. Então é complicado, né? Porque são muitos fatores. Inúmeros. Tem que comer bem, atividade dormir física, bem, ter atividade física, namorar, ter amigos, trabalhar. Tentar ter um bom convívio familiar. Convívio familiar é difícil, convívio familiar é difícil. Os amigos... E tudo isso tem que estar de uma forma harmônica, bem ponderada. Bem ponderada. A pessoa só faz exercício, mas come mal. Come mal, não trabalha. Tem que equilibrar tudo isso para poder ter um envelhecimento saudável. A medicina chinesa ela tem quase 5.000 anos de existência. Ela pontua muito pelo equilíbrio. Eles acham muito que o equilíbrio do ser humano é que acaba dando a ele saúde. E é verdade, né? Sim. Eu acho que o que é bem complicado é o momento em que você percebe que você já começou a não funcionar direito. Começa, por exemplo, a não enxergar. Sim. Né? As limitações vão chegando e você tem que saber lidar com aquilo, continuar apesar de... Apesar de... Né? É complicado isso, é uma fase mesmo muito difícil envelhecer. A dificuldade vai diminuindo a visão, a dificuldade física para caminhar. Você já levanta, você não levanta ereto, você já levanta isso. Vai dar uns passos ainda. O que você pode fazer, você tem menos reflexo. Você não pode se virar, ter a mesma destreza e agilidade. Por isso é que é importante... Precisa compensar isso tudo. Então a gerontologia ela se encarrega dessas compensações necessárias. Exatamente. Para que a gente possa envelhecer bem. A gente foca muito o termo qualidade de vida. Você pode, digamos, ter um mal muito que te traz muitos problemas, mas eu tenho que tentar dar, apesar do problema, te dar uma qualidade de vida, mostrar outras coisas. Por exemplo, eu tenho um problema, eu não posso andar, estou numa cadeira de roda. É difícil,
mas você tem que, apesar disso, mostrar a ela todos os outros benefícios, fazer com que ela equilibre esses outros setores todos, para que ela possa ter uma qualidade de vida, apesar do problema sério, grave e irreversível. A geriatria eu sempre pensei assim como uma especialização ingrata, né? Mas por outro lado, olhando aí a forma como você coloca, comecei a achar que é uma coisa muito bonita. Porque, na verdade, todos nós vamos envelhecer, vamos Sim. adoecer, vamos morrer, Sim. né? E que a gente pensa assim, você vai no geriatra, você nunca vai ficar totalmente bom, né? Mas você já vai poder ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz e fazer sentido, né? Exatamente. Procurar uma vida que faça sentido. Eu me sinto muito feliz de trabalhar com geriatria, porque eu posso ajudar alguém e posso estar sempre cultivando tudo isso, porque isso é como um livrinho de cabeceira para mim. Está em causa própria, né? Causa própria. Está envelhecendo, está envelhecendo, está aplicando, né? Para ver se vai funcionar. Exatamente. Eu acho que está dando certo, porque você está bem enxuto. Obrigado, Ana. Tá joia, então. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Obrigado. O programa Resenha Livre fica por aqui e eu espero vocês na próxima.